Ainda no governo de Bolsonaro, em dezembro, dia 1 de 2020, Olavo de Carvalho o alertou: prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial os internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? Sem conhecer o passado, meus irmãos, é impossível entender o presente e ter uma noção do futuro. O que Olavo de Carvalho estava dizendo parecia até uma profecia, embora fosse simplesmente um raciocínio lógico pelas atitudes absurdas que o Bolsonaro vinha tomando, cada vez mais acovardadas, sempre na tentativa de barganhar com os inimigos. Nós sabemos que com o mal não se negocia. Agora, a matéria publicada pela revista Veja diz o seguinte: a previsão sombria de Bolsonaro sobre sua prisão. Precisam me eliminar, afirmou o ex-presidente Bolsonaro. Antes da gente ver essa entrevista aqui, eu vou ler ela para vocês na íntegra. Eu quero que você escute as reclamações do próprio Bolsonaro, que, assim como dizia Olavo de Carvalho, começa de fato a se cumprir. Escute. Inquérito 1361. Na denúncia da PGR, que é da PF também, o golpe começou 29 de julho de 21. O que aconteceu nesse dia? Numa quinta-feira. Uma live que eu fiz criticando a urna eletrônica. Você pode criticar a Bíblia, você não pode criticar a urna eletrônica. E essa briga minha com a urna vem de muito tempo, não é de agora. Em 2012 comecei a brigar nessa questão. Em 2015 apresentei um projeto, o Rodrigo Maia relator, acolheu. Uma emenda, né? Aprovamos, a Dilma vetou, derrubamos o veto com mais de 400 deputados. Tudo pronto, o TSE comprou o maquinário, o Fux era presidente do TSE, me convidou, fui lá conversar com ele. Ele falou: 2018 vamos ter apenas 5% das sessões com voto impresso, tudo bem. E de repente, por 8-3, o Supremo diz que é inconstitucional. E qual é o argumento? O voto impresso compromete a segurança das eleições. Ora, na Venezuela só se pôde comprovar a fraude graças ao voto impresso. E foi a primeira vez que a Venezuela fez eleições com voto impresso, que foi uma exigência americana, porque eles queriam voltar a comprar petróleo deles. Foi acertado com a oposição, representantes dos Estados Unidos, tudo, voto impresso. E o Maduro, obviamente, fez o quê? Malandramente. Olha só se não está parecido com o Brasil. Pegou as duas maiores oposições, Maria Corina e Capriles, e tornou-os inelegíveis por 15 anos, com a acusação: atos antidemocráticos, atentou contra o Estado Democrático de Direito. Alguma semelhança com o Brasil? Que atos foram esses? Subir num carro de som e criticar o Maduro. Pronto. E daí a Suprema Corte, a Corte Eleitoral deles, né, logicamente. Mas então ele vai continuar então com a sua candidatura? Por enquanto eu sou candidato. Os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom que cada partido lançasse seu candidato. E no segundo turno, os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno, seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. A pergunta que não quer calar, meus irmãos, é qual é a surpresa? Ele fala de coisas como se fosse novidade, mas ele mesmo não teve o peito e a coragem para fazer o que era necessário. Se reuniu com desembargadores de fora para falar desse problema, mas não tomou as atitudes, não se posicionou de forma contrária, colocando realmente os dois pés no chão e dizendo: agora vai ser assim. Coisas que outros estão fazendo lá fora. Donald Trump, Milley. O Donald Trump mesmo estava assistindo a CNN ontem, né? Os caras descendo o porrete. Ele não está seguindo as leis dos juízes, né? Tá passando por cima das decisões da justiça. Quem foi eleito foi ele, meu amigo. Não foi nenhum juiz, não. Tem várias leis. Qualquer país tem várias leis. Se o juiz não quer interpretar aquela lei, nesse caso não vale, o presidente pode dizer: não, você está usando um viés político aí. E para isso esse presidente só precisa de quê? Do apoio popular, coisa que Bolsonaro tinha de sobra. E ninguém está falando, né, que não se respeite as decisões judiciárias. Estamos dizendo apenas que existem várias leis que o próprio judiciário pode interpretar, uma ou outra. Por que logo aquela? Principalmente quando essa parece favorecer um dos lados políticos. Agora o problema é o que o Olavo de Carvalho estava falando. Bolsonaro não estava nem aí para quem estava sendo censurado. Pessoas, inclusive, que lutaram por ele próprio. Não vou comprar essa briga não, exagerou, falou muita merda, foi o bobo da corte. Nós aqui, por exemplo, fomos parar no Shadow Ban. Antes de ele falar desses problemas aí com as nossas maquininhas, eu já estava tomando strike por conta desse assunto.
Quem não lembra também do canal do Otário, que eu acho que foi o pioneiro a começar a fazer vídeos criticando, né, essa nossa suprema tecnologia. O canal do Otário tinha tanta relevância que foi parar no Danilo Gentili. Os caras jogaram o canal no limbo. Ninguém mais recebia notificação, nem mesmo os inscritos. A gente mesmo tá aqui por uma graça de Deus. Mas vocês veem aí, os números não crescem, é sempre a mesma coisa, é limitado, é disso pra trás. Mas esses caras não estão nem aí, né? Cadê as pessoas a favor da liberdade? Pra enquadrar, olha, por que vocês estão fazendo isso? Não, os direitos têm que ser iguais, independente do que a pessoa fala. A não ser que ela cometa crime. Mas não é assim que é feito. Ah, esse cara aí tá dando umas opiniões muito problemáticas. Tira. É isso que tá acontecendo, mesmo que o cara tenha falado não infrinja nenhuma lei. Aí agora ele vem com esse papo, né? A previsão sombria, tá com medo pela sua própria vida, né? Mas é uma realidade, infelizmente. Tá aqui, perto de ser julgado pela primeira turma dos deuses do Olimpo, o ex-presidente Bolsonaro disse que teme ser envenenado caso seja preso. Os deuses do Olimpo decidirá nos próximos dias se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e mais 7 acusados de envolvimento na trama golpista após a eleição de 2022. No Flow Podcast, Bolsonaro falou na última sexta-feira, dia 14, sobre sua trajetória política até o Palácio do Planalto e se comparou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Minha vida é feita de coisas, até a facada foi um milagre. Médicos dizem que de cada 100, um só sobrevive. É igual ao Trump com um tiro na orelha. Temos muita coisa em comum, exceto a fortuna, afirmou ele. Eu acho que realmente, né, o Bolsonaro ter sobrevivido é porque ele tinha um propósito, isso aí eu também não duvido. E o motivo também de ele ter recebido esse ataque foi porque eles temeram, né? O sistema ficou com medo que um homem com a popularidade que ele tinha e com as propostas que ele fazia, né, que tinha como governo, eles ficaram com medo. Disseram, olha, vamos para o tudo ou nada, esse cara não pode chegar no poder, né? Só que o Bolsonaro, depois dessa facada, ao contrário do Trump, não cumpriu. Não fez o que era preciso ser feito. Ele não fez, né? Ele preferiu barganhar, preferiu negociar cadeiras lá dentro, posições importantes, inclusive as vagas para o Olimpo. O Cássio que ele colocou lá é uma piada, né? Mas ele preferiu fazer isso. Tentou agradar os lados. E aí você se ferra. É como o senhor Miyagi já disse, karatê sim, karatê não. Karatê mais ou menos, te partem, né, no meio. E tá aí, ó. Precisam me eliminar. O ex-presidente prosseguiu dizendo que não vai falecer na prisão. Deus não me colocou aqui para falecer atrás das grades. Se me prenderem, vão me eliminar. Não tenho a menor dúvida de que serei envenenado. Não é de interesse que me vejam preso, porque vou dar dor de cabeça. Precisam me eliminar. Eu já quero dizer aqui para você que acha, o Bolsonaro tá viajando, é paranoia. Essa ideia de envenenamento, né, suposta ideia fantasiosa, que nunca aconteceria, né, como você sabe, é preciso falar assim, mas ela não aconteceria como a Branca de Neve. Ah, mordeu a maçã e puf, caiu lá. Não, não seria tão óbvia assim. Seria do tipo, por exemplo, o cara tem uma pressão alta, poxa, felizmente ele infartou, mas ele já era, né, como falaram inclusive com Clodovil. Olha, ele provavelmente já tinha problema de pressão, né? Então ele passou mal e caiu ali. Ah, mas o carpete dele tinha mais de 30 centímetros, né? Era muito confortável a casa dele. Não tinha esses lugares assim onde ele pudesse bater a cabeça com tamanha violência, ainda mais no próprio quarto. Ah, mas dane-se a lógica. Aconteceu e ponto. Já enterraram rapidamente e pronto. Então, existem muitas substâncias que você consumir ela, você não vai falecer. Se você pegar o veneno mais forte do mundo, ele tem ali a dosagem, né, pelos quilos. Por exemplo, você quer eliminar um elefante, aí tem lá 100 ml para eliminar um elefante. E se você der só 1 ml, se você der só 10 ml, a quantidade correta é 100. Se você dá 1, você vai começar a tirar a saúde do elefante. Você todo dia dá um pouquinho, como o Dr. Laí Ribeiro falou, né? Veneno nenhum elimina, se não colocar na quantidade certa de uma vez. Agora, se você consome um pouquinho de veneno todos os dias, é óbvio que você vai tirar a sua vida útil. E quando a pessoa já tem um problema de saúde, é mais fácil ainda fazer. Por exemplo, o Bolsonaro, é só dar algo que piore a situação do intestino dele. Todo mundo sabe, de vez em quando ele tá tendo crise. Você vê a barriga dele, inclusive, muito inchada. Então é uma coisa mais fácil, é uma pessoa que já tem problema. Pra qualquer um vai colar a ideia, olha, ele teve uma crise e faleceu aí. Já era um cara de idade, tinha um problema, ponto final. Quem vai dar o laudo é eles mesmos. Se tiver investigação, vai ser eles mesmos que vai investigar e acabou, pronto. Só isso. Então a pessoa vai falecer de vários problemas. Ó, falha no órgão tal, né? Falência múltipla disso, daquilo. Mas deixa que a causa que gerou essas falhas jamais serão reveladas. Então é comum, eu até comentava isso, né, que vários figurões na história do Brasil que foram presos
acabaram não tendo uma vida muito longa. Você já percebeu isso? Você acha que é por acaso, meus irmãos? Agora deixar claro que isso aqui é só um raciocínio, né? Afinal de contas, tudo no Brasil funciona perfeitamente e já é crime, né? Você ter certos pensamentos. Imagina falar. Então, é só uma teoria da conspiração, né? Considere só isso. O presidente da primeira turma, o ex-advogado do Molusco, marcou para o dia 25 o julgamento, 25 de março, após a denúncia ser liberada na quinta-feira para análise pelo ministro todo-poderoso, a nossa Xandidade. Caso seja aceita pela corte, Bolsonaro e os outros 7 acusados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. Pois é, meus irmãos, o resto você já sabe, a mesma história de sempre. Aí tem uma delação do coronel e BBB bababá, né? Estamos prestes a ver aí o preço que se paga, né, por a covardia, por se acovardar, por meter o pé no freio, por ficar com aquele papo morno. E pior, né, deixando que a população pensasse outra coisa, porque o tempo todo foi isso. Enquanto ele pisava no freio, ele fazia discursos para inflamar a população, que muitos desses estão presos até hoje, né, porque acreditaram que o Superman, o Goku, ia chegar numa nova fase, né, vai chegar e agora? Vai se transformar no Saiyajin 4 agora. Mas olha aí o resultado. O cara tava barganhando o tempo todo. Para finalizar esse vídeo, eu deixo o Renato 38 dizendo a realidade do Bolsonaro. Quem ficou apoiando o Bolsonaro apoiou. Bolsonaro apoiou o Clezão, Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele. Não, ele deu as costas a toda, cada pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder e cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem apoiou o Lula como Lewandowski, quem apoiou o Lula como o cara que ele botou no Supremo lá? Você sabe me dizer uma pessoa que foi leal a Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Todos os caras que foram leais a Lula, quem foi leal a Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa para sempre, e por isso que Bolsonaro perdeu a eleição.